Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos aqui no nosso canal. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa que tem os trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos aqui nesse formato e de forma presencial na nossa casa, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, das 19 às 20 horas. Então, o convite está sempre aqui sendo feito para vocês, quem estiver passando por perto, tanto na segunda-feira quanto na quarta-feira, quiser conhecer a casa, quiser refletir com a gente na segunda, temas interessantíssimos, estudar com a gente na quarta, serão muito bem-vindos. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando, nesse momento, o livro dos Espíritos, porque nós somos o grupo de estudos das obras básicas do Espiritismo. E no momento estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, no item Influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. Ou seja, influência dos espíritos que estão em outra dimensão, aqueles que não estão encarnados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, vamos continuar a ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos sobre isso, sobre essa intervenção dessas pessoas, desses espíritos no nosso dia a dia, continuando com a pergunta número 533. Deixa eu ver. Não, desculpe. Pergunta 532. No vídeo anterior, nós ficamos até a pergunta número 531A. Então, vamos lá. Pergunta 532. Kardec vai dizer aos espíritos: os espíritos têm o poder de afastar os males de certas pessoas e de atrair sobre elas a prosperidade. Lembrando aqui que eu tinha esquecido de falar, a tradução que eu leio para vocês é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda. De casa, vocês seguem com a tradução que vocês tiverem. Então, pergunta 532. Tem os espíritos o poder de afastar de determinadas pessoas alguma coisa ruim que vai acontecer na vida dessa pessoa e fazer o contrário e atrair prosperidade para a vida dessa pessoa? Essa foi a pergunta. Vamos à resposta que os espíritos deram. Não inteiramente, porque há males que estão nos desígnios da providência. No entanto, minoram as suas dores ao dar-lhes a paciência e a resignação. Então, os espíritos, já que não podem inteiramente afastar, significa que em determinadas
circunstância e até um determinado nível, eles podem sim afastar. Continuando a resposta. Saibam também que depende muitas vezes dos próprios encarnados desviarem esses males ou ao menos atenuá-los. Deus lhes deu a inteligência para ser aplicada e é sobretudo por meio dela que os espíritos lhes socorrem, ao sugerir-lhes pensamentos favoráveis, mas assistem apenas àqueles que sabem assistir-se a si mesmo. É esse o sentido das palavras. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ainda tem mais. Saibam ainda que aquilo que lhes parece um mal nem sempre é um mal. Muitas vezes, um bem que deve resultar dele será maior que o mal, e é o que não o compreendem, porque pensam apenas no momento presente ou em sua própria pessoa. Então, foi que Kardec perguntou se os espíritos podem afastar coisas ruins que estão para acontecer comigo e, ao contrário disso, atrair prosperidade. Isso é possível? Eles têm esse poder? Os espíritos disseram não inteiramente. Então, em algum nível, tem. Mas eles nunca vão interferir naquilo que são os desígnios da providência. Em tudo aquilo que fizer parte do nosso processo de aprendizado, por vontade divina do Criador, isso eles não podem interferir, até porque nas respostas anteriores nós já vimos que os espíritos não podem nem para nos auxiliar interferir nas leis. Mas eles podem minorar as dores dessa experiência, nos auxiliando, nos inspirando a ter paciência e resignação para que a gente consiga passar pela experiência que está sendo desafiadora e que nesse momento nós não vamos poder fugir dela da melhor forma possível. E aí os espíritos chamam a atenção de uma coisa que a gente não gosta muito de prestar atenção. Saibam que depende muitas vezes de nós encarnados nos desviarmos desses males que estão a nos atingir, ou seja, dessas experiências desafiadoras, ou ao menos atenuar essas experiências. Ou seja, está na nossa mão, porque isso foi formado pelo nosso campo pessoal, pelas minhas necessidades de aprendizado, e fui eu que acabei constelando essa realidade dessas experiências que eu estou vivendo. Mas os espíritos estão aqui nos lembrando que Deus nos deu a inteligência para ter a capacidade de, embora tenhamos que passar por algumas experiências desafiadoras, porque elas fazem parte do nosso processo, do nosso aprendizado, tem a ver com as nossas tendências, com as nossas predisposições de experiências anteriores. Deus, o Divino Criador, deu ao Espírito a inteligência para que, a partir da utilização dela, nós possamos criar meios para passar por essa dificuldade, esses males que estão vindo até mim, através de experiências, da melhor forma possível. E eles dizem, é justamente aí
que os espíritos que nos auxiliam, os anjos protetores, os anjos guardiões, aqueles que zelam pelos nossos aprendizados aqui, aqueles que são familiares, que nos acompanham, que têm laços afetivos com a gente, é através justamente desse caminho que eles vão poder nos auxiliar. Através de pensamentos que eles vão nos inspirar favoráveis para que através dessas sugestões, dessas ideias, nós possamos utilizar a nossa inteligência, a nossa criatividade e encontrar uma solução diferente para aquela dificuldade que a gente está preso, que a gente está vivenciando nesse momento. É a maior ajuda que os espíritos vão poder nos dar, porque eles não vão poder interferir aqui diretamente no nosso processo. Existem leis, nós já vimos isso aí nas respostas anteriores, não é? Não pode desviar de uma bala que já foi, que o projeto já foi. Então, existem limites para esse auxílio, mas nos inspirar com pensamentos e ideias para que a gente use a nossa inteligência, a nossa criatividade e encontre uma outra solução, isso eles vão poder fazer sempre. Porque olha o que os espíritos estão chamando a atenção aqui. Mas isso só vai funcionar apenas com aqueles espíritos que primeiro buscam assistir-se a si mesmo. Ou seja, aquele que busca fazer, que não está só esperando que a solução venha do céu, que Deus resolva, que os bons amigos, que o anjo da guarda, que os bons espíritos resolvam o problema para mim. Eu estou querendo, eu estou buscando, eu estou me movimentando. Porque o movimento tem que começar de mim, da minha vontade, do meu desejo de sair daquela situação, de utilizar essa experiência desafiadora como algo que vai me impulsionar o meu processo, o meu aprendizado enquanto espírito. Então, eu, primeiro, estou atuando para resolver o problema. Porque os espíritos lembram, primeiro, vai resolver, vai ter efeito, eles vão assistir, ou seja, eles vão auxiliar aqueles que estão já buscando resolver o problema por si mesmo. Porque esse é o sentido das palavras, estão dizendo os espíritos aqui. Buscai e achareis. A chave é o buscai. Você só acha se busca. Então você fica esperando que a coisa caia no seu colo, não vem. Buscai, vai e você encontra. Batei e abre-se-vos-á. Bata, vá lá e a porta vai se abrir. Agora ela não vai se abrir se você ficar na frente dela esperando. Sentado que não. Tem que ter o movimento do espírito. Tem que ter a mobilização da vontade. Tem que assumir o seu processo. Conduzir o seu aprendizado, dizer, para que esse personagem está aqui? Para que ele veio? O propósito? O que é que eu defini para essa experiência para que eu possa atuar? E continuando, eles vão encerrar a resposta dizendo, e ainda prestem atenção, saibam ainda que aquilo que lhes parece um mal não é sempre um mal. Às vezes a nossa visão imediatista, limitada, né, faz com que a gente identifique uma experiência desafiadora como algo terrível que está acontecendo nas nossas vidas. Mas às vezes o que parece nem é. Ao contrário, está nos livrando ou fazendo transformações internas nossas que vão desencadear uma ampliação de consciência, uma integração de habilidade, vai fazer com que a gente caminhe no nosso processo e no final, isso que a gente pensa que é um mal resulta em um bem. Muitas vezes é um bem que vai resultar desse mal que nós estamos pensando que é, mas que a nossa compreensão ainda pequena, limitada, pensando apenas como personagem e não como espírito imortal que nós somos, vai fazer com que a gente não entenda. Né? E aí eles dizem, saibam ainda que aquilo que
lhes parece um mal, nem sempre é um mal. Muitas vezes, um bem que deve resultar dele será maior que o mal. Ou seja, o resultado que vai vir dessa situação que eu estou achando agora, o resultado final vai ser um bem maior. Mas é porque eu ainda não entendo e eu não estou buscando nesse processo dizer para que eu estou vivendo essa experiência. O que é que a vida está me convidando a pensar com isso? Então, essa foi a resposta dos espíritos à pergunta número 532. E na 533, Kardec continua: e os espíritos podem obter os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Essa aí todo mundo quer saber. Se eu pedir aos espíritos o número da loto, o que é que vai dar no jogo do bicho, eles podem me dar essas respostas que vão fazer com que eu possa obter uma fortuna, desde que eu tenha solicitado, feito os meu anjo da guarda, meu anjo guardião, por favor, me faz sonhar com os números da Mega Sena. O que é que vai dar no bicho amanhã? O que é que vai dar nos jogos? A gente não vai nem falar nos nomes que tem aí, para não incentivar esse tipo de coisa que está destruindo a vida de muitas pessoas, né? Que são os novos jogos que estão por aí, arruinando a vida de muitas pessoas. Então, a pergunta de Kardec é essa: esses espíritos podem obter os dons da fortuna desde que solicitados nesse sentido? Resposta dos espíritos: às vezes podem sim, como uma prova, para dizer assim, bora ver o que é que ela vai fazer com o dinheiro, né? Não é dinheiro que ela está querendo, bora ver o que é que vai acontecer se ela obtiver essa fortuna, esse prêmio. Mas, continuam os espíritos, frequentemente os recusam, como se recusa uma criança um pedido inconsequente. Então, eles podem fazer isso, atender, me dar os números da loto, o que é que vai dar no jogo do bicho amanhã e outras coisas mais. Eles podem fazer isso dizendo assim, vamos ver como ela vai passar por essa experiência de obter essa fortuna que ela tanto deseja. Mas os espíritos frequentemente, ou seja, na maioria das vezes, isso não é permitido, porque eles sabem que isso não é bom para o nosso processo, para o nosso aprendizado. Então, recusam como se fosse o pedido de uma criança, né? A gente sabe que não pode dar aquilo, que a criança está querendo aquilo, mas se a gente fizer o que ela está querendo, isso vai ser prejudicial para ela. Então, ela pode estar querendo, nesse momento, comer uma coisa que ela não pode comer no horário inadequado, algo que ela tem uma intolerância, uma alergia, e por mais que ela queira e deseje, eu sei que eu não posso atender, porque seria uma inconsequência fazer isso. Então, é assim que os espíritos atuam com a gente nesse sentido. Mas essa pergunta, a 533, Kardec complementa ela com a 533A. Ele vai dizer, né? Bom, então, se às vezes, como uma prova, isso pode acontecer, ele na 533A pergunta: são os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Quando eu faço esse tipo de pedido, quem é que vai atender? São os bons espíritos ou os maus? Maus aqui, entendendo? Espíritos ignorantes, ainda que ignoram o que é melhor para si, para o outro, né? E que tem a intenção sempre de, com as suas ações, prejudicar. Entendemos mal nesse sentido. Então, são os bons ou os maus espíritos que vão responder, conceder esses favores que nós estamos pedindo. Resposta dos espíritos: tanto uns quanto outros. Isso depende da intenção. No entanto, em geral, são os espíritos que querem arrastá-los para o mal e encontram um meio fácil de o fazer nos prazeres que a fortuna proporciona. Pois é. Então, tanto pode ser um bom espírito que vá fazer como uma prova, porque na resposta anterior, eles podem conceder isso como uma prova para ver como é que eu vou me sair com isso,
quanto pode ser alguém que esteja querendo me prejudicar e diga assim, essa aí, facinho. Se ela tiver acesso a isso aí que ela está pedindo, rapidinho ela cai. Rapidinho ela vai cair no orgulho, na vaidade, na prepotência, no poder, que ela já caiu em diversas outras experiências. Então, ela está pedindo os números, vou dar um jeitinho dela conseguir, porque eu tenho certeza que é o caminho mais fácil para ela cair no desvio do que ela veio como proposta nessa experiência, do que ela projetou para esse personagem dela, que tinha uma intenção, um propósito, um desejo soberano para esse aprendizado. A gente dá muito dinheiro, dá tudo que ela... Porque aí vai ser facinho ela se desviar desse daí. Então, tanto podem ser espíritos bons ou espíritos que não têm uma boa intenção com a gente. No entanto, os espíritos dizem, a maioria das vezes, são aqueles que querem nos arrastar para o mal, que querem que a gente permaneça na ignorância, que querem que a gente não avance nos nossos processos de aprendizado, que vão estar ali prontos, né, para fornecer à criança aquilo que ela ainda não tem condições de utilizar, como na pergunta 533, quando eles recusam como um pedido inconsequente de uma criança. Então, seriam aqueles que atenderiam os pedidos que a criança ainda não tem condição de lidar. Ok, meus amores? Então, essa é a pergunta 533A. Então, nós vamos ficar por aqui hoje com essas reflexões e na semana que vem, claro que eu espero vocês aqui, porque embora na semana que vem nós já estejamos aqui, nós, baianos, nordestinos, na comemoração de uma festa que nós gostamos muito, isso não nos impede de estudar. Então, eu aguardo vocês aqui. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo, meus amores, no coração de todos. E, é claro, até a semana que vem.